Bom, então, boa noite a todos. É com extremo prazer que a gente está aqui hoje, fazendo essa reunião de avaliação do ERE, o que é possível a gente melhorar aí nesse semestre que ainda estamos fazendo, e talvez possivelmente no outro semestre, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas pode ser um semestre híbrido ou ser um semestre aí remoto, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho para a gente ter essa definição. Basicamente, o que nós gostaríamos hoje é de ouvir os relatos de vocês aí sobre o desenvolvimento do ERE, o que a gente pode ajustar aí para melhorar nesse semestre. Então, assim, eu vou passar a palavra para o professor Carlos Estevam, ele também vai conversar aí um pouco com vocês, e depois a gente abre aí para vocês se manifestarem. Boa noite a todos e a todas. Bem, estou muito contente pelo convite que o Rubiclés fez, eu como vice-coordenador, né, do curso, para bater esse papo com vocês, a ideia é bater um papo mesmo, para que possamos avaliar juntos, não é, esse ensino remoto emergencial. O foco da coordenação maior está centrado no aprendizado de vocês, não é? Então, é muito importante ouvi-los, né? Vocês que estão lá, eu também estou trabalhando, mas o meu universo é da minha sala de aula, né? Lá no Classroom e nas aulas síncronas. Aqui tem uma quantidade maior, com certeza tem alunos de períodos diferentes, então o relato de vocês é bastante importante sobre como é que está acontecendo, né, que pontos positivos vocês apontariam para a coordenação, o que é possível melhorar, como o professor coordenador falou, né, essa é a ideia, né, Rubiclés, eu acho que é interessante ouvi-los, né, mais do que falar. Eu vou só aqui colocar um horário, um deadline, para a gente não se estender muito, até 22h30, né? Eu sei que os senhores também têm seus compromissos amanhã, tá? Então, vamos botar um horário aqui, final de 22h30. Então, nós temos bastante tempo para conversar. A palavra está aberta, é só levantar a mãozinha aí e a gente aí libera para vocês falarem. Por favor. João Vitor levantou a mão. João, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Eu quero só fazer um depoimento, né, de que eu estou sentindo em relação ao sétimo período, às disciplinas do sétimo período. É que todos os professores, nesse semestre, estão dando aula rigorosamente, não houve faltas, estão dando aula dentro dos seus horários, estão cumprindo todas as atividades de fixação. O professor Carlos Estevam, que é meu professor de projetos, ele passa uma aula, logo após já passa uma atividade de fixação. Eu estou gostando bastante desse novo modelo, e uma aula por semana também, que está. Eu vejo que está evoluindo muito no nosso aprendizado dessa maneira. Por favor, gente. Marcos Vinícius. Tem o Marcos e a Luísa. Bem, então, eu com a palavra, eu como, na verdade, discente do 9º período, na verdade, uma turma acima do João Vitor, na verdade, a realidade é semelhante, quanto as aulas estão acontecendo regularmente, todos os dias, inclusive esse formato organizado pela coordenação em comparação com o semestre anterior do ERE melhorou bastante, e o aproveitamento está sendo muito, muito grande mesmo. Então, não houve faltas, está acontecendo tudo regularmente. O modelo também, a metodologia que os professores estão utilizando de combinar os horários em relação às atividades de fixação e as aulas, os encontros online estão sendo bem proveitosos. Então, eu faço das palavras do João Vitor as minhas. A realidade do 9º período é o mesmo. E, nesse sentido, está sendo muito proveitoso para a gente. Senhores, sintam-se à vontade. Glênia tinha levantado a mão. Foi sem querer.
Boa noite. Boa noite, Clênia. Tudo Eu só bem? tô fazendo uma disciplina esse período, porque eu fiz as outras na primeira parte, e aí ficou faltando só uma para mim do primeiro período, então eu decidi fazer só uma, que é a de matemática básica. E tá tudo bem lá na matemática básica, Clênia? Tá, o professor tá dando as aulas ok, tá fazendo as gravações. Ele começou a passar as atividades essa semana. E aí, pelo que ele falou, ele disse que ia passar uma atividade por aula, né? Que é uma atividade por cada conteúdo que ele vai dando, que é as atividades de fixação. E depois vai ter as provas também, que ele comentou. Ele explicou bem explicadinho pra gente. Ótimo. A gente tinha aqui que tinha feito a inscrição para falar, mas eu acho que ele caiu novamente. Carlos. Tu lembra? É, Antes, ele entrou e saiu, mas a Daiane está com a mão levantada. a Daiane está aqui? Ótimo. Daiane, por favor, sinta-se à vontade. Eu estou com a mão levantada, professor. Está aparecendo, ou é a Glênia que levantou de novo, está do Não, ladinho. professor, mas eu posso falar. Eu estou Tá. fazendo prova, então vou ser rápida. Tá. A Daiane é depois a Ellen. Não, assim, em relação aos horários, eu achei muito bom essa questão dos horários, uma disciplina por dia, né? Como eu coloquei para o professor Rubiclés, eu só acho ruim, eu particularmente. A minha turma também. Porque alguns professores começam a aula síncrona muito tarde e já disseram que só vai ser nesse horário e pronto. Mas como o coordenador falou que ele está dentro do horário dele, mas fica como sugestão para que quando houver a reunião com os professores, colocar essa questão, né? Porque eles passam o horário de 7 às 9 e a gente não faz nada, aí só vai ter aula a partir das 9 horas. Então, assim, é questão de bom senso mesmo, né? E muitas vezes ainda passa do horário de 11 horas. Aí parece assim que não, a noção não existe. Então, essa questão é um ponto, né? A questão dos horários por dia, eu acredito que ficou bom. Com relação às nossas presenças e atividades, porque até hoje não se sabe ao certo como é que vocês, professores, estão adotando na disciplina de vocês, ou se há um consenso. Porque tem professor que, além de passar as atividades avaliativas, ele ainda passa toda a aula, uma outra atividade para avaliar a presença. Então, não sei como é que funciona essa questão da presença. Tem professor que faz aquela presençazinha, a gente só põe lá o CPF, o nome, está presente, né? Mas tem outros que já querem dar aula de 7 às 8, aí além de colocarem atividade para a gente fazer, para entregar em outro dia, a gente ainda faz a atividade daquele dia valendo a presença. Então, eu não sei como é que funciona essa questão de presença. E acaba, por exemplo, até mesmo sobrecarregando a gente, porque temos que fazer mais atividades, né? Eu não sei como é que funciona, porque naquele outro passado a gente fazia atividade avaliativa e já avalia como presença, né? Então, eu tenho esses questionamentos a fazer. Se alguém da minha turma estiver aí também e quiser falar alguma coisa. Eu, assim, por exemplo, eu não sei se é porque o quinto período sempre diziam que a gente estudava mais, né? Então, assim, são muitos trabalhos, bem mais trabalhos do que a gente fazia no presencial. Pelo menos nesse período eu estou tendo isso. É claro que parece assim que tem umas disciplinas que estão fazendo trabalho razoáveis e outras estão passando trabalhos e ainda mais prova, né? Então, assim, eu estou me sentindo sobrecarregada, não sei os alunos da minha turma. E olha que eu
sempre procuro fazer meus trabalhos dentro dos prazos, mas, assim, quanto a, por exemplo, a aprendizagem, eu acho que é muito relativa aos alunos, né? Eu acho que quem realmente quer aprender, é claro que a gente tem aí o incentivo dos professores, mas quem quer aprender geralmente busca esse aprendizado. Então, eu acredito que quanto à aprendizagem, está sendo eficiente, porque os professores eles estão passando o conteúdo normalmente, como se estivesse na sala. É claro que deixa a desejar em algumas disciplinas, até pela metodologia utilizada. Né? Tem conteúdos, por exemplo, que não dá para aprofundar, por exemplo, no ensino remoto. Eu acredito que isso vai gerar uma deficiência nos alunos. Né? Isso é fato. Por exemplo, a matéria de econometria. O professor teve que reorganizar aí a disciplina, e a gente sabe que muitas coisas que a gente iria ver no ensino presencial, a gente não vai conseguir aprender aqui no ensino remoto. Isso é uma verdade. Mas, assim, dentro da medida do possível, eu acredito que esteja havendo aprendizado para aqueles alunos que realmente querem aprender, né? Participam das aulas, fazem suas tarefas, mas eu, particularmente, acredito que está no meu período, os professores, 50%, a maioria deles estão, assim, passando bem mais coisa do que se fosse no ensino presencial. Só um esclarecimento, já que a Daiane perguntou, né, para deixar bem claro. Presença no ensino remoto emergencial não é presença na aula síncrona, né? É presença que é mensurada através de trabalhos. Então, assim, se você não assistir uma aula síncrona, você não pode levar falta porque não assistiu uma aula síncrona, né? Você pode levar falta porque você não realizou os trabalhos que os professores passaram para vocês, tá? Então, não existe falta em aula síncrona, tá bom? Não existe presença em aula síncrona. Todas as presenças são dadas por trabalho. Agora, sim, o professor ele pode fazer um controle de quem assistiu aquela aula, é um controle dele, mas isso não vale falta, tá? Tem que fique bem claro. Isso não pode ter falta. Agora, se o professor passou o trabalho e você não entregou na data, aí sim, pode ter falta. Tudo bem? Fique bem claro entre todos nós. É isso que tem que acontecer, tá? Então, acho que eu tirei a primeira dúvida da Daiane. Daiane, ficou outra dúvida que eu possa retirar? Eu até esqueci de perguntar com relação às nossas gravações. Por exemplo, porque os professores, eles gravam a aula. Só que tem professor que não disponibiliza para a gente. Então, aí eu não sei qual é o objetivo da gravação dessa aula. Se é só para constar como evidência do trabalho que ele está fazendo, ou se seria para nos disponibilizar, para a gente ter depois um feedback da aula. Às vezes passa batido um conteúdo, a gente vai lá e revê. Então, eu gostaria que, quando houvesse a reunião entre os professores, colocasse essa questão. Porque grava, então disponibiliza para a gente, não fique para si. Daiane, assim, eu vou ficar te devendo essa, né? Eu vou ficar te devendo essa, porque o que acontece? Pela regulamentação interna da universidade, o professor não é obrigado a disponibilizar a aula gravada, fato. Mas ele teria que criar outros mecanismos, né, para que não houvesse perda de qualidade do ensino, né, da qualidade da aula, tá? Mas a obrigatoriedade não há. Agora, sim, esse ponto que você tocou, né, esse ponto que você tocou, nós vamos conversar, porque realmente a gente não sabia disso, porque realmente é complicado gravar e não disponibilizar. De repente, o professor esquece.
Pois é, mas assim, porque se ele pergunta se ele pode gravar a aula e a gente diz assim, professor, o senhor está esquecendo de gravar a aula. Aí ele pega e faz a pergunta lá, se a gente aceita a gravação. Né? Aí todo mundo coloca lá no chatzinho dizendo que aceita. Só que não é disponibilizado. Aí você vê se realmente ele tem a obrigação de disponibilizar ou não. Isso, não, ele não tem a obrigação de disponibilizar a gravação, é optativo. Rubiclês? Isso, pode falar. Não, só um comentário acerca disso. Né? Assim, primeiro eu vou falar sobre o meu processo, como eu estou fazendo na disciplina de projetos. Tem alunos aqui, eles podem também falar sobre. Eu gravo, eu só não gravei a primeira aula, que foi um esquecimento que eu tive. Inclusive, eu informei para a turma que eu me atrapalhei na hora de gravar, eu acho que foi na hora de desligar, eu não sei. Eu sei que a primeira aula não foi gravada. Foi, mas não deu algum problema técnico. Mas eu gravo, não é? E terminou a aula, no outro dia de manhã, eu já deixo a gravação da aula, deixo as transparências da aula e deixo a atividade. Então, tem uma atividade, e aí o prazo para devolver a atividade é 1 semana, é sempre a entrega na aula anterior, e a atividade, ela se refere ao conteúdo que foi trabalhado naquela aula, síncrona, né? Então, tem toda segunda, 7 horas eu começo a aula, às vezes espero um pouquinho o pessoal chegar, né, normal, tem uma quantidade boa, eu começo, a presença está sendo bem alta na disciplina, né, uma média de 15, 18, 17 alunos por aula. Toda segunda a aula começa às 9 horas e eu fico online, né, 2 horas, que é o tempo que a própria direção superior da UFAC recomendou. A partir disso, já fica improdutivo, e aí tenho todo o material no Classroom e tal, e a aula é gravada, no outro dia eu disponibilizo aquela aula, né? Todas estão lá no Classroom, né? Disponibilizo não assim no sentido do que a Daiane colocou, que eu também não sei a posição dos professores, nunca conversei sobre isso, mas para que o aluno possa consultar, tirar uma dúvida, e mesmo para aqueles que tiveram algum problema técnico, ou faltaram, porque eu não estou fazendo chamada, assim, nem faço aquele formulário no Google, eu simplesmente olho quem está presente, tenho uma ideia assim da quantidade, não vou olhando pessoa por pessoa, até porque você falou muito bem, a presença no ERE, ela não você não pode colocar falta porque o aluno não compareceu na aula síncrona, né? Então, eu estou gravando e disponibilizando exatamente no outro dia, já com trabalho, né, e as transparências. Eu acho que eu esqueci uma vez das transparências, e o aluno lembrou e eu coloquei lá. Então, tem todo o material, e aí eles utilizam o resto do tempo para leitura, né, que a aula é de 7 até, né, o segundo horário eles podem utilizar para leitura, para fazer os trabalhos, né, que podem estar devendo e tal, ou mesmo gerenciar o tempo deles, né? Bem, isso é como eu estou fazendo, assim. A legislação da universidade, que a universidade lançou, é muito clara sobre gravação de aulas, né? É a questão de direitos de imagem, direitos autorais e tal, então, o professor fica, né, assim, ele pode gravar ou não, eu digo a aula síncrona, não aulas pré-gravadas, editadas, aí é outra coisa, né? Tem professor que faz isso, tem professor que não faz, eu não estou gravando uma aula e editando para disponibilizar, não, eu gravo a aula síncrona e disponibilizo no outro dia, né? A minha decisão era não fazer isso no início, na realidade eu não faço isso no mestrado, né? Que foi onde eu comecei a trabalhar dessa forma, mas na graduação eu achei que deveria gravar e estou gravando, né? Mas com esse objetivo de que os alunos assistam depois, tirem dúvidas, revejam o que foi dito, né? Revisem, né, do que foi dito, ou mesmo se o aluno perdeu naquele dia, ele pode ver lá, né? Porque tem sempre um trabalho vinculado a essa aula, né?
daí eu acho que era no papo com os professores, a gente pode verificar, né, se está gravando, qual é o objetivo, ou por que não disponibiliza, mas acho que você deixou bem claro, a legislação, ela deixa isso, amarra isso de uma forma bem tranquila. A Ellen agora, que ela levantou a mão. Boa noite. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Então, eu ia falar desse semestre que, em relação aos outros anteriores, desde que começou essa modalidade online, meu Deus, esse semestre está muito maravilhoso, né? Em relação aos outros, que os outros foram horríveis, mas a gente já viu muita melhora nos professores, nos passados, né? Eu reclamava muito de um professor, outras pessoas reclamavam também, e a Daiane até comentou dele aqui, mas nesse período eu estou comentando com alguns colegas meus que, nossa, eu estou impressionada, ele melhorou muito, eu só tenho elogios para ele, né? Ele melhorou muito, eu estou fazendo 2 matérias com ele, e nas 2 ele está de parabéns, e eu fiquei até impressionada como é que ele conseguiu. Eu não sei se algumas pessoas vão discordar de mim, mas na minha opinião, ele teve uma evolução muito grande, né? E graças a Deus, pelo menos eu não estou tendo muita sobrecarga. Eu amei a forma como está sendo ofertada uma disciplina por dia, que isso me proporcionou a poder me matricular em todas as matérias que estavam faltando para mim. E é isso, no DPLE, só que DPLE a gente entende, né? A gente estava muito sobrecarregado, porque todo dia, muito trabalho, muita coisa. Só que DPLE, a gente tem que fazer matérias de um semestre em um período bem curto, né? Então, era entendido. Mas, enfim, esse período eu tô achando que com o tempo, houve uma evolução muito grande dos professores. O professor Lucas também, que ele não... No começo ele apanhava um pouco, mas ele super se esforçou para entender como é que funcionava isso, né? Ele falava que apanhava um pouco da tecnologia, achei ele bem fofo. E é isso, eu não sei se é porque eu estou me formando agora, então, mês que vem, dia 28, acabou o semestre, eu já acabei também, então eu não estou reclamando muito, para mim tá tudo bem. Pode passar mais coisas, eu ainda vou fazer de boa. Mas é isso, eu não tenho nada que reclamar. Aliás, eu tenho que parabenizar. Eu não queria que a gente tivesse tempo de evoluir mais e mais, porque eu preferia que a gente voltasse presencial. Sendo que isso não vai acontecer para mim, mas seria bom para os alunos, né, que voltasse presencial. Mas se a gente tiver que ficar nessa modalidade, eu acho que só vamos melhorar daqui para frente. E assim espero, né? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Ellen. Eu não sei se alguém depois da Ellen levantou a mão. Eu não vi aqui. Mas está aberta a palavra. Pode abrir o microfone, se desejar. Samira, sinta-se à vontade. Eu estou concordando com a Daiane, Rubicões, porque a gente está eu acho que eu estou no mesmo período que ela, eu faço uma matéria com ela e eu faço 2 no 7º, né? Que eu sou do 7º. E aí tem dias que a gente está sobrecarregado de tanto trabalho, é prova, é trabalho, é prova. Aí tem que fazer os trabalhos para confirmar a presença, né? Eu tô sabendo disso agora, que a presença tem que ser com trabalho, né? Eu deixei de fazer alguns trabalhos, então já tô com falta. E eu sobrecarregado muito trabalho. Esse período tá difícil pra gente, assim. Especificamente qual período? Eu tô no 5º e tô no 7º, né? Tô fazendo 3 matérias. Não, mas a sobrecarga é onde? No 5º ou no 7º? Nos 2.
Os dois, eu estou fazendo Não, não conjuntura. é nos dois, não é nos dois, não. É em matérias específicas. Ah, sim, na matéria, né? Tipo, estou fazendo com os meninos, né? Tem a do João, tem a do RC e tem a do Porfírio, do macro, né? Que a gente está fazendo. No caso que a gente está mais sobrecarregado é em macro. E é isso, é muito trabalho, mas a gente está levando. Eu estou conseguindo levar algumas. Eu deixei de fazer alguns exercícios porque eu estava doente, né? E como eu te falei, mas dá para levar, né? Tá pesado, mas dá para levar. Vamos lá, gente, se manifestem. Natanael. Boa noite. Eu só queria concordar com a Daiane sobre o que ela falou, sobre a parte da falta mesmo. Eu estou fazendo prova ainda, mas eu acho estranho a parte de que eu não preciso ver a aula corrente, a aula síncrona, porém eu tenho que fazer um trabalho com no máximo 1 hora de tempo extra depois do término da aula síncrona para enviar para ganhar presença. Eu acho isso como se fosse uma falha nas que foram feitas para o ERI. Porque não tem sentido. Se minha internet deu problema, não consigo assistir aula online e eu não tenho internet em casa, como é que até 1 hora depois esse problema pode ou não arrumar? Sendo que eu ainda tenho que ter o tempo para fazer esse trabalho. Natanael, só explica de uma forma bem didática aqui para eu e o professor Carlos Esteves entendermos. Então, assim, acaba a aula síncrona e aí você tem que, após a aula síncrona, em 1 hora, entregar um trabalho para ganhar presença, é isso? Não, por exemplo, o horário do término normal da aula, do horário normal de aula, né, 11 horas. Isso. Então, tem professor que dá até às 11h59 para entregar um trabalho que vale presença. Mas do mesmo dia? No mesmo dia. Ou seja, se eu não tiver internet para assistir essa aula síncrona, como é que eu vou ter tempo de, por exemplo, se a internet voltar 11h30, eu vou ter tempo de ver tudo, ler todo o texto, ver todo o vídeo, fazer esse trabalho para ganhar presença? Nesse mesmo dia. Sendo que às vezes a gente já está cansado por causa do horário. Tá anotado. Não, assim, Natanael, só para explicar direitinho, né? Essa regulamentação, ela não é uma regulamentação da coordenação, ela é uma regulamentação da universidade para todas as coordenações, né? Mas eu acredito que, assim, o professor ele tem aí o poder de estipular um método que ele vai utilizar para dar presença, né, para os seus alunos na sua atividade. Porém, eu acredito que é possível aqui, sim, a gente conversar um pouco, porque o argumento que você coloca é muito plausível. É muito plausível, assim, se eu não consigo assistir a aula síncrona, como é que eu vou conseguir mandar o trabalho após a aula síncrona? Se às vezes eu posso não ter, eu não tenho internet para assistir a aula síncrona naquele horário, eu acho que é plausível, e assim, isso aí, acho que nós vamos conversar, vamos ver o que é possível fazer, porque o seu argumento, ele é válido, para mim, ele é extremamente válido. O que você acha, Carlos? Não, eu acho também que é válido, sim. Eu acho que isso é objeto de conversar mesmo. Vamos conversar com os professores, né? Eu falei sobre minha experiência, né? A ideia é realmente cobrar as presenças pelos trabalhos e outras atividades, não é, que o aluno possa desenvolver no Classroom, nas aulas assíncronas, porque
não, isso está muito claro na legislação, a questão não é possível atribuir faltas na aula online lá, porque o aluno pode estar doente, tem a questão técnica, tem uma série de questões que foi muito debatido quando a universidade se debruçou nessa legislação, né? Então, a ideia de verificar as presenças é através dos trabalhos, mas o que ele está colocando, assim, é que no mesmo dia, até meia-noite, lá tem que fazer um trabalho que tem relação com o conteúdo da aula daquele dia, né? Eu acho que realmente isso é preciso conversar com os professores, né? Não sei quem está fazendo isso, se são muitos, são poucos, né? Os trabalhos que eu estou passando, assim, eu dou a aula, aí tem um trabalho daquela aula que, inclusive, eu posto no Classroom no outro dia, sempre no outro dia de manhã, posto o trabalho. E aí tem uma semana para o cara fazer, ele gerencia o tempo dele. Então, aquele trabalho é uma espécie de reforço da aula, do aprendizado dos assuntos que eu tratei naquela aula, e serve para avaliação também, para a composição das notas, né? Eu já fiz sete atividades, dou uma aula, passo a atividade no outro dia, deixo transparência, e o aluno tem uma semana para fazer. Inclusive, um prazo grande que alguns atrasam, né? Eu estou aceitando receber até depois de alguns, outros entregam na data, como acontece no modelo presencial, né? Mas, assim, essa vinculação, assim, que eu achei meio estranho, né? Mas eu acho que daria para a gente conversar e orientar, né? Tirar um consenso na reunião com os professores, mesmo no colegiado, para resolver esse tipo de questão, porque realmente concordo, é plausível isso, né? Se o cara está com problema técnico, ele não vai resolver, pode não resolver naquele dia, pode ser no outro dia, olhe lá, né? A minha internet aqui, nas vezes que quebra, eu tenho que entrar no aplicativo, utilizando o meu crédito celular, fazer a chamada técnica, aí o cara marca um horário, que geralmente é no outro dia, ou com 2 dias, para resolver, né? O Arlef colocou aqui uma questão que realmente é plausível, né? A questão não é fazer o trabalho, a questão é o tempo, né? Que é muito curto, né? Eu acredito que o Arlef está falando da mesma coisa que o Natanael, então eu acredito nisso. A Juliana Zulinger, por favor. Boa noite a todos. O professor, sobre o que o Natanael falou, assim, eu achei interessante. E o que o professor também falou, porque a questão é que esses tempos, essa semana aí, eu vou te falar, minha internet tá um osso, né? Graças a Deus que os nossos professores aqui, eles colocam o nosso trabalho para entregar com prazo de uma semana todos, a maioria é assim. Todos com prazo de uma semana, que é para entregar na próxima aula, né? No dia que vai ter a próxima aula, né? E prova também depende do professor, mas não é de imediato, que é no mesmo dia. Só teve uma prova que foi no mesmo dia, mas já tinha programado a questão já. Mas, assim, as aulas estou gostando, que é uma vez por semana, os prazos que os professores estão dando estão ótimos, dá para a gente conciliar, né, diferente do que teve passado, né, que foi bem mais corrido, né, que era todos os dias, mas, assim, a questão agora é que a internet está oscilando muito, entendeu? Para mim, assim, aqui em casa, de vez em quando fica caindo, daí, assim, nós, do 7º período, graças a Deus, tá dando sim, mas eu tenho colegas nossos que têm problema com internet sério, né, que moram estão em outros municípios, né, que a internet é pior que já está aqui em Rio Branco, né, que no interior é bem pior, mas, assim, eu acho, assim, que o professor tem que ter um pouco mais, assim, de consideração, pelo menos 2 dias, assim, né, para entregar algo, assim, para um trabalho, ou 48 horas, ou 24 horas, porque no mesmo dia, dependendo se a internet cai, não volta, e aí como que fica? Aí fica difícil, né? O aluno perde ponto, chamado, perde tudo, né? Daí acaba se prejudicando, né? Não, tá certo. Marcos Vinícius, sua vez. Percebi que o Marcos já caiu umas 3 vezes na internet. Fala, Marcos.
Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Ótimo. Sou do primeiro período. Sobre o período em si, nenhuma reclamação. E sobre também a coordenação de economia, também não é reclamação. Acho que a única reclamação assim, que a gente pode ter, gente, do primeiro período em relação ao período foi em relação à matéria de inglês, que tá difícil, porque durante o presencial ainda a gente não tinha professor, aí entrou o ERE, a gente não teve professor, aí teve o DPLE, a gente não teve professor, aí teve agora o primeiro período emergencial e a gente também não teve professor. Mas a gente sabe que essa não é uma questão relacionada à coordenação de economia, mas é só uma observação que eu gostaria de fazer. Marco, você está certíssimo. E assim, eu vou narrar aqui uma história, o professor Carlos Estevo lembra muito bem, né, que assim, nós tínhamos a disciplina de português instrumental na economia. Só que nunca tinha professor, Marcos. Aí, quando a gente fez a reformulação do PPC, a gente colocou essa disciplina de obrigatória para optativa, salvo engano, retiramos ela, porque nunca tinha professor. Na época, eu fui no curso de inglês e perguntei como é que era a oferta da disciplina de inglês instrumental. Aí disseram para mim, professor Bicleis, a gente não tem problema nenhum com a oferta de inglês instrumental se o senhor colocar em período ímpar, que é o que está na economia, porque falta matéria, disciplina para os professores ministrarem. Tem muito professor. Se for no período par, o senhor vai ter problema, porque aí realmente a gente não tem como ofertar. Mas no período ímpar, falta disciplina. O senhor pode colocar. Aí nós colocamos. Mas parece uma catástrofe. Do dia que a gente colocou até hoje, nunca tem professor de inglês para o curso de economia. Nunca tem professor. Me parece que é porque o curso é noturno. Só pode ser isso, né? Não é possível que a universidade, com um monte de professor de inglês que tem, sempre não consegue ofertar a disciplina de língua inglesa. É incrível. E olha que a gente pede várias vezes. Eu já falei com a pró-reitora que assim, é inaceitável esse comportamento que o centro tem perante ao curso de economia, de nunca ofertar a disciplina. Sempre, todo semestre tem um problema. É o professor que entra de licença, é o professor que adoeceu, mas é incrível, mas é um absurdo isso. Assim, não se preocupe, porque assim, reclamar, a gente reclama muito. A gente reclama muito mesmo dessa falta. Diga, Clênia. Aí a pessoa se forma sem ter inglês, né? Não. O que acontece? Vamos assim, ao extremo. Ao extremo, você está fazendo o curso, fez todas as disciplinas, e aí não fez inglês instrumental. Aí a universidade, ela é obrigada a ofertar inglês instrumental para você. Obrigada. Assim, não tem professor, o problema não é nosso. Vai ter que ter professor, porque quando falta uma única disciplina, a universidade, por lei, ela é obrigada a ofertar a disciplina para vocês. Aí eles têm que se virarem. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, esse não é um problema grave, porque se for para se formar, a disciplina vai ser dada de um jeito ou de outro. Você não tem como perder isso, a universidade é obrigada. Eles têm que se virarem para conseguir. Mas a gente vai brigar mais uma vez por isso, tá? Mas, assim, só a título de informação, a gente vai dar agora no PET um curso de inglês instrumental de 30 horas. Não vale como disciplina, mas ajuda já para vocês, tá bom? Se eu tivesse um diploma. É verdade, Luísa. Se você tivesse um diploma, você já conseguia ser professora aí, nossa, de inglês instrumental. Mas eu estou aberta ao minicurso. Se quiser, vai ser com a menina, a nossa bolsista, a Camila. Quiser participar como professora. Tá bem. Vamos lá, gente. Quem mais? Antes de falar. Sinta-se à vontade, senhores. Tudo que vocês estão falando, além de ser gravado, está sendo anotado para a gente conversar com os professores.
Mais alguém deseja fazer alguma intervenção? Esse silêncio é o que acontece nas aulas, né? Quando o professor faz uma pergunta. Vocês, é interessante, assim, fazer uma pergunta tola, né? Mas como não existe pergunta tola, eu tenho uma coisa que eu notei, assim, eu comecei a trabalhar no ensino remoto emergencial, bem antes de começar, da universidade começar com a graduação, né? Porque a pós-graduação começou primeiro, talvez porque a quantidade de alunos é menor, mas todos os alunos abrem a câmera. Isso é muito legal, assim. Já na graduação, essa é a minha primeira experiência com projetos, ninguém abre, como está acontecendo aqui. Isso é em todas as disciplinas, é no curso de economia, porque é muito estranho, né? Você fica falando para o computador. É bem isso. Eu não consegui me adaptar com isso. Tanto é que eu estou até perguntando, né? E aí, às vezes, eu faço uma pergunta e ninguém fala, um silêncio, como aconteceu aqui. Por que isso? Os professores não pedem para abrir, porque eu nem comentei isso com meus alunos de projeto, né? Mas é bem diferente, os alunos da pós-graduação, todos abrem. Talvez deve ser a quantidade, né? Assim, eu trabalho com 6 alunos, 7, 2, 3, uma disciplina optativa eu tenho 2 alunos ou 3, mas todos ficam com a câmera aberta. Aqui ninguém professor, abre, professor. É difícil alguém abrir a câmera. Ali a câmera. Até quando a gente vai apresentar trabalho, ninguém abre. É assim mesmo, é normal. Não, eu sempre Acho que o perguntando povo quer ficar mais à vontade, professor. Não Só não vai sei, querer ver o traje do pessoal, né? coloca Ninguém se aquele... arruma para estar assistindo a aula, não, só os professores. Eu não me arrumo, não. O cabelo aqui tá grande, 1 ano que eu não corto. Eu não tenho problema de aparecer a porta da minha casa, que o meu computador é antigo, eu não tenho como colocar esse pano de fundo bonito aí do Rubiclays. Ele tá com vírus e que não é uma confusão que eu não consigo. Mas assim, eu estou dizendo que quando a câmera está aberta, é muito legal, assim, eu estou olhando no olho das pessoas, eu estou interagindo, eu estou dialogando, e na graduação eu achei muito estranho, muito esquisito, porque, como eu disse, essa é a primeira vez, eu dei uma disciplina, mas foi para um aluno, só para ele terminar, que foi para o Rômulo, Economia Clássica, e ele também abria direto, mas era só eu e ele conversando, né? Agora não, eu tenho 23 alunos, ninguém abre. Eu achei esquisito, mas eu compreendo, né? Eu compreendo, às vezes a pessoa tá na casa de um parente, tá? Eu não sei, então você tem que ter empatia, tem que compreender essas coisas. Tem uma aluna minha que ela tá no interior, se não me engano, do Amazonas e tal, ela até falou comigo sobre um trabalho que ela não entregou no prazo. Eu sempre, né, me coloco no lugar dos alunos, né? É a tal da empatia, né? Pô, não tem como cobrar daquela aluna que tem dificuldade de internet, está no interior do Amazonas, numa cidade, não lembro o nome, então eu acho que tem que ter também sensibilidade na parte dos professores para compreender e focar no que realmente interessa, né? O que interessa é no aprendizado. A Daiane foi muito feliz, assim, claro que vai haver prejuízos, isso é inegável, né? Eu estou sentindo isso na minha disciplina, que é uma disciplina muito importante. Eu acho que o aluno de economia, quando ele sai do curso, ele tem que dominar as habilidades e competências para tanto preparar projetos privados e públicos agora, como avaliar, porque ele vai ser cobrado no mercado. Eu fico muito apreensivo, assim, muito preocupado com o aprendizado. Isso que deve ser o foco, não assim cobrar presença no trabalho. Isso aí é o que menos interessa, né? É claro que tem que ter um certo rigor, porque se deixar muito liberado, eu também fui aluno, sei como é que é, né? Eu mesmo estou avaliando se uma semana
é um prazo muito longo, se não está se não daria para diminuir, mas aí, como comecei com uma semana, eu vou até o final de prazo para os trabalhos, né? Mas o foco tem que ser no aprendizado, né? Que está, sim, havendo prejuízo, né? A ideia é tentar minimizar esses prejuízos, né? Poxa, eu trabalhei agora, tem alunos aqui que estão comigo, uma parte bem aplicada de projetos, fiquei ansioso, como eu vou fazer a conta aqui só falando, não tem um quadro para explicar como eu faço uma carta de controle, faço um gráfico para jogar dados que eu busquei no mercado, que eu vou utilizar ali no estudo de mercado. Então, tudo isso são pontas que vão ficando soltas, né? Tudo bem que numa disciplina como de projetos, o aluno, na prática, ele vai aprender depois, mas a ideia é que ele saia da universidade, no mínimo, né, com as habilidades mínimas para fazer. Assim, eu estou fazendo esse discurso todo para dizer o seguinte: o importante é o aprendizado, e também concordo com a Daiane, depende muito do aluno, tanto no presencial como nessa modelagem, mas nessa modelagem eu acho que depende mais do aluno, né? E se ele se dedicar, eu acho que ele aumenta ele potencializa o aprendizado, né? Fizer as atividades, né? Se fizer perguntas, se participar, né? Assim, nas minhas aulas, quanto mais perguntarem, o aprendizado sobe, vai lá para cima. Se todo mundo ficar calado, como aconteceu agora, assim, eu pergunto, que responde, parece que não tem ninguém, é muito estranho, por isso a questão da câmera aberta, né? Mas o foco tem que ser no aprendizado, e assim, o mercado vai cobrar vocês, então se dediquem, né? Se dediquem para fazer a coisa certa, o que deve ser feito. É claro que é muito difícil para todo mundo. Poxa, para mim está sendo muito difícil. Eu tomei uma decisão muito radical, assim, eu parei de sair de casa exatamente no dia do aniversário de minha filha, dia 17 de março de 2020. Desse dia eu saí de casa uma vez só, eu acho. Foi uma vez para ir no médico, e foi um sufoco danado, e duas vezes. Outra fui fazer a matrícula do meu filho, que eu precisava ir lá para assinar os papéis e tal, que ele entrou na universidade privada, e eu fui mas duas vezes. O prejuízo psicológico está sendo terrível, né? Tá terrível para mim. É claro que foi uma decisão radical, porque a minha meta é, quando essa pandemia acabar, eu preciso estar vivo. É isso tem funcionou para mim, que eu não fui contaminado, que é uma prova que realmente isolamento funciona, mas o custo está sendo alto para mim, e eu imagino que para vocês também, mesmo quem está mais tranquilo, levando a vida com uma tranquilidade maior, quem não é hipocondríaco, que no meu caso eu sou, por isso que esse radicalismo todo. Então, a ideia assim, a minha atitude é sempre de ser um professor, né, que se coloca no lugar dos alunos, sabe que tem gente que perdeu familiar, tem gente que tem problema com a internet, tem problema de tudo quanto é jeito, né? Por isso, esse tipo de conversa e avaliação, assim, a gente está fazendo uma avaliação, na verdade, é bem importante, né? Porque ouvindo vocês, a gente pode, né, depois conversando com os professores, ir ajustando algumas coisas, né? Pô, tá cobrando demais ali, talvez seja interessante fazer diferente, pensando no aprendizado de vocês, né? É isso que interessa, pelo menos para mim, eu penso que para o Rubem Clay também. Eu compactuo aí com o que o professor Estevam falou. O Idelvan abriu a câmera, o cara bonito, de barba, tem que aparecer. Assim, eu concordo com o que o professor Estevam falou, acho que o foco é o aprendizado, né? E eu vou ser muito sincero com vocês. Vou falar em relação às minhas disciplinas. Eu sou muito claro e nunca menti para ninguém. Não é possível fazer no virtual, nesse momento, o que a gente faz dentro de sala de aula, cobrar na mesma intensidade. Eu acho que isso é fato. Mas é possível a gente dar um enfoque diferente no conteúdo, às vezes reduzir um pouco o conteúdo, tentar fixar conceitos básicos, né, para ver se a gente consegue aí uma evolução no aprendizado.
O foco jamais, pelo menos o meu, jamais é reprovar o aluno, mas a gente fazer o máximo possível para que todos concluam as disciplinas. Eu estou ministrando 4 disciplinas esse semestre. Em 3 disciplinas eu acho que eu estou tendo assim um êxito fantástico, né? Na micro 3 eu fiquei assim extremamente contente com a apresentação dos alunos, dos seus trabalhos, que eu achei que foram maravilhosos, todos os alunos estão de parabéns. Eu acho que na econometria a gente também está tendo, com todo o problema que é uma disciplina de econometria ser dada de uma forma virtual, a gente está conseguindo uma evolução muito boa nos tópicos especiais também. Já na microeconomia 1, que é a disciplina que eu tenho menos alunos, tenho 10 alunos, eu estou vendo que a gente está tendo alguns problemas, né? A aula passada não apareceu ninguém, na anterior só apareceu 2 alunos. E veja, na monitoria que a gente deu, né? O monitor apareceu para a monitoria, não apareceu ninguém. E a metodologia é simples, a gente bota um trabalho hoje para entregar daqui a uma semana ou 2 semanas, podendo contar com a ajuda do monitor e do professor. Né? Mas, como a Daiane também falou, e o professor Carlos Estevão falou, chega um momento que tem que ser pelo aluno. Chega um momento que a gente vai ter que estudar um pouco, se dedicar um pouco, porque não é a universidade que cobra, né? É o mercado de trabalho. Então, eu sei que muitos aqui têm um sonho de ter um bom emprego, de fazer um bom concurso, né? De fazer uma pós-graduação. Então, acho que é um momento que a gente tem que se dar mais um pouco, se entregar mais um pouco, né? E tentar passar por esse momento de adversidade. Eu assim, como coordenador, a gente é sabedor de um conjunto de catástrofes que ocorrem com os nossos alunos em função da Covid. E eu sou extremamente sensível a isso. Quase todos os dias chega no meu WhatsApp, professor, o pai do fulano morreu, a mãe da fulano morreu, o marido da fulana, a mulher morreu. Então, eu sou extremamente sensível, porque, como o professor Carlos Estevão, a minha meta esse ano é sobreviver. É sobreviver. Eu sou grupo de risco, o professor Estevão também é grupo de risco, mas eu gostaria que todos sobrevivessem. E eu sei a dor que muitos aqui passaram esse ano e ano passado em função dessa Covid. Não só da Covid, de outras coisas também. Porque, assim, nossos namorados, nossos pais, nossas mães, né, nossos filhos adoecem. E nesse momento, eu acho que é preciso uma sensibilidade maior, uma empatia maior. Né? Assim, eu poderia reprovar toda uma turma brincando no ERE, mas não é o meu objetivo. Só em as pessoas estarem assistindo as minhas aulas ao vivo e narro em 3 disciplinas, é quase absoluta a presença dos alunos, eu já fico muito contente, porque eu já tive em muitas aulas minhas alunos que perderam os pais. E eu sei, assim, a dor que é isso. É uma dor gigantesca. E mesmo assim a pessoa está lá assistindo a aula, está com dengue, está pelo menos com o computador ligado lá, vendo a aula. Então, assim, acho que é preciso todos termos uma empatia, porque esse momento ele é um momento histórico no Brasil. Vocês vão falar tudo o que está acontecendo nesse ano para os filhos de vocês. E vocês vão dizer que isso foi uma catástrofe, que matou mais de 500 mil pessoas no Brasil. Nada matou mais de 500 mil pessoas no Brasil em tão pouco tempo. Nada. Então, o meu foco é o aprendizado. Que seja mínimo, mas que tenha aprendizado, que haja interesse. E, mais uma vez, eu destaco. Eu achei muito bonito que os alunos de Micro 3 fizeram. Assim, muito bonito. Todo mundo com seu celular, apresentando o trabalho, uns com maior facilidade, outros com menores facilidade. E aí eu fiquei muito contente quando um aluno, ele não está presente aqui, ele falou, professor, o livro, ele pega a mão da gente e leva para resolver o exercício, bem facinho. Então, ele lê o livro direitinho. Porra, isso é uma coisa até que eu fico até arrepiado quando eu falo um negócio desse. Porque ele foi lá no livro, o grupo dele foi lá no livro, estudou. A Daiane fez um vídeo que eu achei, assim, excepcional, de teoria dos jogos, dilema dos prisioneiros. Quer dizer, é um material que eu vou usar em outros cursos, para outras turmas, né? Eu só posso ficar extremamente contente. Eu acho que nesse momento de adversidade,
a gente está conseguindo vencer. Fico contente também quando vocês apresentam aqui para a coordenação que houve uma evolução do semestre passado para esse semestre. E essa evolução ela acontece muito em função disso que vocês falaram na reunião passada que nós tivemos. E aí a gente sentou, conversou com os professores e foi melhorando. Agora, a gente já vê que a gente está num outro patamar. É possível melhorar? É possível melhorar. Mas nem sempre tudo chega para a gente na coordenação. Então, tem coisas aqui que a gente não sabia, mas que eu e o professor Carlos Estevam, a gente vai conversar, porque tem muitas coisas que é só uma conversa. Colega, talvez se tu fizer assim, melhore. Facilita para você, facilita para os alunos. E o objetivo de ninguém é prejudicar os discentes. Ninguém tem esse objetivo. Eu acho que é simplesmente a gente fazer um pequeno ajuste na máquina. E a tendência é sempre melhorar. Né? Bom, vocês ainda possuem alguma coisa para destacar que a gente possa anotar ou a gente pode encerrar a nossa reunião? Fala, Ildevan. Professor, eu entrei um pouquinho atrasado aqui na reunião, estava fazendo uma prova. Não sei se já foi feita essa pergunta, mas ela um pouco interessa a mim. Eu não tenho as disciplinas de micro 1, micro 2 e não pude fazer micro 3 agora que estava sendo ofertado, porque eu não tenho as primeiras, né? Que é pré-requisito. Vai ser ofertado nesse período que está sendo remoto alguma DPL para essas disciplinas? O senhor sabe me informar? Não vai ser. Não tem DPLE para essas disciplinas. Essas disciplinas seguiram um fluxo normal dela. Elas não foram disciplinas atrasadas. Né? Então, semestre que vem vai ter micro 2, aí no próximo micro 1 e micro 3. Entendi. Tá? Então, vai ser assim. Tá? Então, essas disciplinas não tiveram atraso, elas estão no caminho normal. Tá? Você está em que período mesmo, Delvan? Estou no quinto. No quinto, né? Então, assim, mas você não fez a micro 1 no período passado, agora, né? Não fiz micro 1, não. Mas por que não? Pelo que eu me lembro, quando foi ofertado o micro 1, eu estava fazendo as disciplinas, porque eu entrei assim, eu entrei na economia meio que, assim, eu entrei no segundo período e nunca me ajustei. Eu não entrei no primeiro período, eu entrei no segundo, aí eu só fui completando, e toda vez que eu completar, uma disciplina batia com a outra, aí assim, pegou micro e eu não consegui até agora. Entendi. Aí complica mesmo. Quando você entra no segundo período, você tem esse problema. Mas vai ajustar. Uhum. Mais alguma observação? Alguém gostaria de fazer, senhores? Bom, não havendo mais observações, eu vou passar a palavra para o professor Carlos Estevam. Ele vai fechar aí a reunião com vocês, mas foi muito bom conversar com todos vocês. Né? Eu acho que, mesmo nesse momento de adversidade, acho que todos nós estamos de parabéns. E acredite, o que a coordenação puder fazer para melhorar, a gente vai fazer. Não, é isso, Rubicles. Eu acho que foi interessante a conversa, não é? Algumas questões pontuais foram apresentadas. Penso que agora nós vamos conversar com os professores numa próxima reunião, né, para levar e conversar sobre o feedback que os alunos deram para a coordenação. Eu acho que também fiquei contente, assim, como disse, eu não acompanhei o período anterior, porque eu praticamente não atuei na economia, né, estava atuando em outros cursos. E, pelo que eu vi, houve uma evolução nessa questão dos horários, foi muito bom um horário, uma disciplina por dia. Então, são questões operacionais que eu acho que é simples de resolver. É só com conversa mesmo a gente vai ajustando, né? E é isso, sim. Fiquei realmente contente com o que eu vi, né? Como disse, o foco sempre é no aprendizado. Eu acho que isso a maioria dos professores deve pensar assim também. E vamos... na medida do possível, continuar o trabalho, né? Não tem como parar, mesmo com todas as dificuldades que toda a população está enfrentando, né? Não só do Acre, mas
no Brasil todo. É claro que em alguns países não a pandemia já está, de certa maneira, controlada, né? O pessoal já está vacinado aqui, ainda vai demorar, né? Vamos ver, né, se a gente consegue voltar já no segundo semestre para a sala de aula. Eu penso que não, acho que não vai dar ainda no próximo semestre, né? Porque nem todo mundo vai estar vacinado, né? O ritmo ainda está lento, mas é isso, né? Com comprometimento, perseverança, e aí eu acho que você falou uma coisa importante, alguns alunos também comentaram, assim, é difícil, é complicado, mas uma dedicação ao que está sendo apresentado pelos professores é importante, porque com certeza quem se dedicar pelo menos um pouquinho vai levar alguma coisa, né, para conseguir desempenhar a função de economista, a gloriosa função de economista lá fora, né, porque o mercado vai cobrar mesmo, né, vai cobrar, não tem como. Então é isso, só desejaria boa noite a todos e vamos lá, né, contem comigo, assim, eu sempre eu sou bem assim acessível, todo mundo tem meu telefone, tá? O que eu puder ajudar, ou se alguém está com alguma dificuldade específica em uma disciplina qualquer, pode nem ser a minha, eu sempre estou disposto a ajudar. Hoje mesmo eu conversei com um aluno sobre um conteúdo que ele queria saber, no caso da minha disciplina também tem uma monitora, né, que ajuda, mas vamos lá, vamos trabalhando que a gente vai conseguir chegar no final. Bom, meus amigos, então, muito obrigado pela participação nessa reunião. Com qualquer coisa, a coordenação sempre está aqui disposta a ajudar vocês. Uma ótima noite, né? E que todos consigam vencer esse momento de adversidade. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.